todos e a todas. É, com muita alegria no coração, não é, que a gente vai estudar um pouquinho na noite de hoje, refletir também sobre os ensinamentos da nossa querida e amada e esclarecedora doutrina espírita, né? E o tema que a gente escolheu para refletir é sobre a pena de morte. Olha só, a pena de morte. E a gente encontra aqui sobre a pena de morte no Livro dos Espíritos, no capítulo 6º, que fala sobre a lei de destruição. Na pergunta 760, vai até a 765, que fala sobre a pena de morte. Aí a primeira pergunta que Kardec faz, seguinte: a pena de morte desaparecerá um dia da legislação humana? A pergunta que ele faz, né? Então, ele já faz essa pergunta, e a gente vai ver em seguida aqui o que a espiritualidade, os amigos espirituais dizem a respeito, né? No Brasil, aqui nós já tivemos a pena de morte, mas graças a Deus, ela foi extinta, a partir de um momento em que foi constatado de que houve uma falha, um erro nesse julgamento, e aí se decidiu se extinguir, tirar a pena de morte da nossa legislação. Graças a Deus, né? Nós somos criaturas muito imperfeitas, né? Nós somos imperfeitos, nós temos as nossas limitações, nós temos as nossas imperfeições, cada qual no seu patamar, no seu grau evolutivo, né? Que difere, mesmo assim que estando no mesmo planeta, mas difere, né? E a gente sabe que, quanto a gente julga, a gente é passível de erro, de falha. Então, a gente vê, inclusive hoje na legislação nossa, né, pessoas pedindo revisão, revisão de pena, porque há falhas. Tem pessoas que são presas, mas não, como é que se diz, não tem provas, ou foram em cima de algum tipo de prova, mas que elas são inocentes. Tem pessoas que cumprem penas inocentes. Inclusive, hoje a gente vê um problema muito sério, que é o reconhecimento através de foto, né? Quanta falha existe em a pessoa ser preso, ser condenado, ser através de fotografia, e que depois vai se constatar de que não é aquela pessoa. Então, a falha é muito grande. Então, se a gente existe a falha na gente, então a gente vê o seguinte, que se dentro dessa falha o Estado reconhece que falhou, o que é que ele vai fazer? A pessoa entra solicitando uma indenização, não é isso? Então, o Estado vai indenizar aquela pessoa pelos danos morais, por tudo que aconteceu na vida daquela pessoa. Mas quando há a pena de morte, a vida foi ceifada, a vida foi levada. E aí, como é que fica a situação? Não fica, não é? Não fica. Então, uma certeza que a gente tem de que pode haver falhas. E ainda assim, a gente vive num mundo que, infelizmente, ainda nós vivenciamos muitos casos de discriminação racial, não é? O índice maior de presos e de condenações é justamente na população mais pobre e negra, porque justamente tem dificuldade de contratar bons advogados. A gente dificilmente vê um rico com um bom advogado conseguir cumprir pena, conseguir ir adiante nessa situação. Geralmente ele consegue escapar. Consegue escapar. Então, a gente vê que temos muitas desigualdades, muita falta de amor, muitas diferenças entre a gente, muitas falhas. Então, a pena de morte é algo que a gente traz isso ainda assim de um passado remoto nosso,
e que, infelizmente, ainda hoje existe a pena de morte em alguns países, e inclusive nos Estados Unidos, onde os estados lá nos Estados Unidos, cada estado tem a sua legislação, diferente do Brasil. O Brasil é uma legislação única para todos os estados, né? Mas, fora, no caso dos Estados Unidos, a legislação é diferente. Para cada estado tem a sua legislação. Cada um manda no seu pedaço, né? E nós vemos também o seguinte, que nessa pena de morte, geralmente a gente quer, mas assim, a gente não quer nem a justiça, né? A gente fala em justiça, mas a gente busca muito ainda, infelizmente, é a vingança. É a vingança por aquele malfeitor. E nós vemos que, em pleno século XXI, a gente ainda traz esses resquícios de barbárie entre a gente, né? De querer fazer a justiça com as próprias mãos, de querer achar que bandido bom é bandido morto, e nós não concordamos com essa colocação de que bandido bom é bandido recuperado. Então, é uma pessoa que precisa ser recuperado e precisa ter reinserção social. E que a prisão já é uma punição, é uma forma de punição. Você tira aquela criatura, ele não pode mais ter contato frequente, né, com os seus amigos, nem com os seus familiares. Então, aí está a punição dele, é tirar ele do meio social. Porque no meio social ele não tem condições de conviver em sociedade, porque ele traz dano para a sociedade. Então, é preciso que essa pessoa seja retirada do meio social, fique reclusa, para que ela, nessa reclusão, ela repense, ela pague pelo que ela fez, e ela não se traga mais danos para a sociedade, né, gerando mais mortes, e, consequentemente, mais sofrimento, e para ele próprio, mais endividamento. Né? É isso que acontece. Só que os modelos de presídio que nós temos, principalmente aqui no nosso Brasil, é muito difícil, porque não existe um plano assim, de humanização dentro dos presídios. O Brasil é considerado o terceiro país que mais efetua prisões, e mal. O primeiro é os Estados Unidos, o segundo é a China, e o terceiro é o Brasil. Aí o Brasil é o terceiro país que mais efetua prisões, mas também muito mal os presídios, né? Muito mal essas prisões, muito mal elaborado, muito mal feito, tudo muita coisa errada. Nós tivemos a oportunidade de conhecer um rapaz espírita chamado Rafael Lavarini. E Rafael, nós conhecemos ele aqui em Recife, lá no Memorial Chico Xavier, e descobrimos, assim, começamos a descobrir o trabalho dele. Ele é mineiro, né, e veio de Minas para cá, para trazer esse tipo de um projeto, né, para humanização dos presídios. É um projeto chamado APAC. Então, dentro do APAC, lá em Minas, os presídios que ele conseguiu colocar em ação esse projeto, os presos conseguiram diminuir muito sensivelmente o índice de violência dentro dos presídios. Os presos tiveram oportunidade de estudar, os presos tiveram oportunidade de fazer tratamentos médicos e psicológicos. Os presos têm suas chaves, veja, das suas celas. Interessante, né? Então, e eles não se agridem mais, não tiram a vida um do outro. Começaram a aprender a se respeitar dentro, sabendo que ali todos são delinquentes, todos têm a sua pena para cumprir, né? Todos cometeram delitos, e que eles aprendem a respeitar uns aos outros, dentro das suas imperfeições, dentro dos seus crimes. Então, esse rapaz veio para cá, e esse projeto está se iniciando
em Paulista. Então, nós tivemos a oportunidade de assistir uma audiência pública, onde ele apresenta o projeto e os políticos e o prefeito e o pessoal lá de Paulista absorveu isso aí e já começaram a pôr em prática esse projeto em Paulista. Espero que se estenda no estado todo, porque vai ser um benefício para todos nós. Quando a gente toma conhecimento de que houve uma fuga num presídio, nós ficamos muito preocupados, não é? Quando há aquele indulto de Natal, indulto do Dia dos Pais, então a gente fica preocupado porque aqueles presos não foram corrigidos. Aqueles presos, muitos deles aproveitam esses indultos para fugirem, mesmo com tornozeleira, com tudo, mas eles fogem. E, fugindo e não recuperado, eles vão trazer mais danos para a sociedade. E também porque, dentro dos próprios presídios, onde não há bons exemplos, onde não há valorização, onde não há o respeito pelo preso, onde os presos não são tratados com dignidade, ali se torna uma verdadeira escola do mal. Cada um que articule mais e tente mostrar melhor as formas de cometer os crimes. Então, tem criaturas que entram com crimes leves e saem de lá marginal formado, como se diz a história. Então, pela própria convivência, pela sua índole e pela falta da educação, porque os seres não são educados ali para aprender, para evoluir, para se conhecer, se respeitar e tentar se melhorar. Então, a gente vê que hoje no caso, eu tenho uma amiga que o filho dela entrou na delinquência, entrou no mundo das drogas e ele foi internado para tratamento, né, numa dessas clínicas de recuperação. Então ele passou um bom tempo lá, saiu de lá, disse que estava limpo, que não ia usar mais droga, coisa e tal, e perder. Só que ele participava do fabrico da droga, né? E daí ele passou também a ser traficante. Mas isso aí foi depois. Ele só consumia, fez o tratamento, tudinho, recebeu alta. E os médicos falaram com a família, ele tem que ter uma conduta, uma liberdade vigiada. Ele não deve sair depois de 10 horas da noite sozinho, para onde ele for, tem que ir alguém da família com ele, tudo ele tem que ser acompanhado. Ele disse assim, porque eu estou curado, eu estou bom. Não, existe o controle, mas não a cura. E a família tem que ter passos cerrados em cima, assim, com ele, para cuidar dele. E nisso a família, ele arrumou um emprego, depois arranjou uma namorada, constituiu família, teve uma bebezinha, e aí a família foi afrouxando os laços dele. Afrouxando os laços dele, achando que ele estava recuperado completamente. E nisso ele foi preso em flagrante com assalto à mão armada. Ele e outros comparsas. A mãe e o pai, que são espíritas, ficaram assim, surpresos, perplexos, indignados com a situação. E esse jovem foi preso, está preso, esperando o julgamento, e foi, assim, diversos crimes, né? Formação de quadrilha, porte de arma, assalto à mão armada, e aí tem diversas acusações. E a preocupação dos pais justamente é essa, que ali no presídio, ele, com o contato com outros presos também altamente inteligentes, como ele, que é um menino muito inteligente, ele corre esse risco de se especializar mais e mais no crime organizado. Então, isso é preocupante para uma sociedade onde a gente vê que o sistema penal nosso deixa muito a desejar. Mas por que deixa a desejar? Também porque nós não evoluímos, nós não nos melhoramos. Então, é fruto também do reflexo de uma sociedade, porque as leis evoluem também de acordo com a evolução da sociedade.
Porque a gente vai evoluindo e vai exigindo que as leis se aprimorem, que as leis melhorem. É isso que acontece. Mas, em pleno século XXI, como eu ia falar antes, nós temos hoje algo muito a nosso favor, que é a internet. Mas que, se ela não for bem usada, ela também poderá trazer muito dano para a sociedade e muito prejuízo. Como nós vimos, notícias falsas, que é um risco muito grande, onde nós lembramos de um caso de uma mulher que saiu, foi vinculado uma informação falsa com relação a ela, e o bairro reconheceu ela na foto, na rede social, e o que aconteceu? O bairro, os vizinhos todos se reuniram, e ela foi arrancada de dentro de casa, levada à via pública, e ela foi linchada publicamente. E ela entrou em óbito. Foi amarrada num poste, então foi atos assim de tortura, porque a informação que saiu foi que ela tinha feito alguma coisa com criança, alguma maldade, alguma coisa assim, mas que não era verdade. Foi uma informação, uma fake news. Então vejam só o perigo que é uma informação dessa, e a sociedade mostrando em que nível ela se encontra. A gente assiste um filme em casa, assiste um seriado, que hoje está muito em voga os seriados, e muitas vezes há uma novela e a gente às vezes se vê numa situação dizendo, eu acho é bom porque morreu. Ah, devia matar. E a gente compactuando com gestos e atitudes de maldade, de perversidade dentro da nossa própria casa. A gente está com a família assistindo televisão e dizendo, olha para aí, merecia fazer isso com ele, merecia isso, merecia, porque nós somos o quê? Nós somos vingativos. Como também nós vimos na televisão exemplo de família, de mãe, que perdeu filho através de atos de violência, o assassino foi preso, e essa mãe ou esse pai teve uma reunião, pediu, e foi uma audiência com o preso, para dizer a ele que perdoava ele. E isso foi motivo de sensacionalismo, de notícia no Fantástico, nos programas na televisão, porque a gente fica surpreso e aquilo gera uma informação com tanto ibope, porque a gente se vê longe do perdão, se vê longe de perdoar uma pessoa que trouxe desgraça, que trouxe dor, que trouxe sofrimento, que levou tortura para a nossa família, para um ente querido nosso. Então, aquela dor é tão grande dentro da gente, e por a gente ainda não aprender a perdoar, né? A gente fica buscando não só a justiça, mas a gente diz assim, eu quero justiça, mas ele tem que sofrer. Aí já não é mais justiça, aí é vingança. Então, quando a gente vê uma cena de um presídio, de uma cela, que vê que ele está com um ventilador, e a gente diz, é um absurdo um negócio desse. Como é que o preso tem ventilador? Como é que o preso tem ajuda de... Como é que... Eu pago isso aí. Então, tem gente que é contra a ajuda que os presos recebem para os seus familiares, para não caírem mais na delinquência, não morrerem de fome. Então, a gente fica uma sociedade muito violenta, uma sociedade onde o resultado dessa falta de amor nossa para com o próximo é visivelmente nas nossas atitudes, nos nossos atos. Então, a pena de morte, tem muitas pessoas que dizem, deveria voltar para o Brasil a pena de morte. Eu sou a favor da pena de morte. Porque tem criminoso que só vai matando. E nós sabemos que a morte não é a solução. Porque quando a gente mata, a gente está matando quem? O corpo. A gente não mata a alma, não mata o espírito. E quem é que sente? Quem é que vive as emoções? É o corpo ou é o espírito? O corpo ali sem vida vive alguma emoção? Não, mas o espírito permanece sentindo as emoções. Como a gente vê relatos de espíritos dizendo que a cabeça foi decepada e ele sentiu a cabeça rolando, ele sentiu toda aquela sensação. No livro Céu e Inferno, a gente vê relatos de mortes dos espíritos trazendo para nós sensações do que eles sentiram. E quem está descrevendo essas sensações são eles próprios, os próprios espíritos que passaram por aquilo ali.
Espíritos que se encontram altamente atormentados. Espíritos que se encontram ainda com o sentimento de vingança, com o sentimento de ódio, porque eles não tiveram aqui a reeducação dos seus sentimentos. Desencarnaram daquela forma violenta e dentro ainda da prática da violência. Então, não é a morte que vai modificar o espírito. E a gente até beneficia ele, em parte, porque o espírito liberto do corpo de carne, ele tem agora uma ação maior de liberdade, porque ele pode entrar na sua casa, ele não está sendo visto. Não está sendo visto. Ele começa a agir e a influenciar, a trazer discórdia, a trazer até, de repente, a gente, por sofrer uma influência de um espírito desse, daqui a pouco a gente está com a sensação também de ira, de ódio, de raiva, mudanças de humor, mudanças de comportamento. Eu me lembro de uma certa feita, de um pai de família que ele procurou o centro espírita e ele estava muito angustiado. E ele disse, eu vim buscar ajuda, porque eu próprio estou me desconhecendo. Porque quando muitas vezes eu estou na cozinha, que a minha filha, que é uma criança, chega próxima de mim, eu sinto uma aversão tão grande dela, eu sinto uma raiva tão grande dela, que eu tenho medo, que às vezes eu estou com a faca na mão, de cometer uma violência com ela. Eu vim buscar ajuda. Então, nós sabemos dos vínculos do passado, nós sabemos das influências espirituais que nós sofremos e que nós temos essa sensibilidade de absorver e sentir as diferenças de mudanças de comportamento na gente. Então, os espíritos nos influenciam muito mais do que a gente pode imaginar. Então, se eu tenho esse conhecimento, por que eu vou desejar uma pena de morte? Por que eu vou desejar a morte do bandido? Eu quero que o bandido seja recuperado. Isso sim, porque quando ele desencarnar, ele vai desencarnar em condições muito melhores. E vai ser um dano menor, talvez nem traga mais dano para a sociedade. Porque ele vai ter consciência dos seus atos e vai procurar entrar num tratamento, porque no plano espiritual também existem os médicos, existem os psicólogos, existem os psiquiatras, existem os hospitais. Nós vemos no livro Nosso Lar, onde Maria, a mãe de Jesus, quando ela passa para o plano espiritual, com o tempo ela funda o Hospital Maria de Nazaré, onde aquele hospital abriga espíritas suicidas. E espíritas suicidas, entre eles, que eu já citei esse caso para vocês em algumas outras colocações nossas, na tribuna, tudinho, no livro Memórias de um Suicida, traz relatos para a gente, de espíritos que se suicidaram, e antes de se suicidar, ele cometeu diversos crimes aqui na Terra. Então, tem um caso, assim, muito peculiar, um caso que me marcou muito, que eu não esqueço essa lição, porque são diversos relatos de diversos espíritos, situações bem diversas, né, uma da outra, né? E esse espírito, o Agenor Penalva, ele cometeu diversos crimes, e o crime maior que ele cometeu foi em ele programar, ele arquitetou a morte da sua própria mãe. E ele achava que ninguém sabia disso, mas os espíritos sabem. Os espíritos que nos acompanham, nossos amigos, nossos benfeitores, nossos anjos da guarda, eles sabem o que se passa no íntimo da gente. Eles leem o pensamento da gente. Acompanham as nossas atitudes. Tentam tirar a gente daquele caminho, mas a gente não cede às boas sugestões mentais, porque o mal está muito latente na gente. Então, eles estão sempre ali, porque ninguém vem destinado a fazer o mal. Ninguém vem destinado a se tornar um bandido aqui. A reencarnação é para ajudar a gente a progredir e não retroceder. A gente pode até estacionar pelo nosso livre-arbítrio, não que a gente venha reencarnar para estacionar. Não. A reencarnação sempre é para promover o progresso nos espíritos, o progresso em todos nós. E no caso do Agenor Penal, o que é que acontece com ele? A espiritualidade, ele mesmo como espírito, depois que ele
tomou consciência de que ele não morreu, passou aquele sofrimento todo, perturbação toda que o suicida passa, mas que não é eterno, porque nada é eterno. Ele sai daquela situação, só que ele não se recupera, ele não se modifica, ele não repensa, ele não se arrepende. E aí, como espírito, ele sugestiona 10 homens ao suicídio. Então, quando ele completa o 10º crime, ele, como espírito, continuou matando. Aí a espiritualidade vai e o prende e leva para esse hospital, Maria de Nazaré, para a parte que tem lá do manicômio, onde ele precisava ficar recluso, porque se ele desenvolveu tanto o mal dentro dele, que se ele se aproximasse de uma criança, a criança poderia desencarnar devido à sua influência, os seus fluidos muito pesados. A criança adoeceria e poderia entrar em óbito. Então, para que ele não se endividasse mais, a espiritualidade coloca ele como não a cela, porque ele tem que ficar recluso. Ele não, agora, mesmo como espírito, ele não tem mais a liberdade dele foi cerceada, que ele não sabia usar a liberdade dele para o bem. E nisso, o que é que acontece? A espiritualidade, toda semana, ele saía de lá escoltado dessa cela, e ele era levado para os centros espíritas para assistir às reuniões públicas. Vejam só, lá ele tinha acompanhamento do psicólogo, do psiquiatra, terapia, e entre as terapias foi indicado para ele levar ele para assistir às reuniões públicas. Então, nas reuniões públicas, ele assistia com a escolta do lado, né, que ele era um preso, para ele não fugir, e as palestras entravam pelo ouvido e saía pelo outro. Como muita gente assiste palestra e sai de lá com 10 minutos, já esqueceu tudo, já voltou todos os pensamentos e não se modifica. Não faz o esforço para empreender, assim, sabe, a sua mudança. Sabe quanto tempo a espiritualidade levou em tratamento com ele e levando ele para as casas espíritas? Em torno de 30 anos. Olha, é um tratamento porque mudança de atitude, mudança de hábito, o reconhecimento, o arrependimento, tem que você, lá no fundo da sua alma, você reconhecer que você é doente, que você precisa de ajuda. Então, enquanto isso não acontecer, a família vai querer ajudar, todo mundo quer, mas quando a pessoa não se propõe a fazer essa mudança, a mudança não acontece. Então, tem que ter muita calma, muita paciência. Então, vejam só, a espiritualidade não tratou ele com violência, não usou da violência para com ele, mesmo com toda a violência que ele usou aqui fora, quando ele estava reencarnado, e quando ele desencarna pelo suicídio, e ele levou esses homens ao suicídio, 10 homens que ele sugestionou, esses homens se suicidaram, a espiritualidade em momento nenhum chegou batendo nele, chegou espancando ele. Nós temos aqui no Brasil não, aqui no mundo, nós temos as prisões, né? E aí acontece que o jornalista foi fazer uma reportagem e ele foi na Noruega, país de primeiro mundo, e ele foi conhecer um presídio. Chegando nesse presídio, o presídio era numa ilha. Chegando no presídio, lá tinha em torno de 154 presos. Sabe quantos guardas tinha para cuidar desses presos? 4 a 5. E cada um lá tinha sua casa, nessa ilha. Cada um tinha uma casa, cada um tinha a chave da sua casa. Lá eles comiam, eles bebiam. Isso é presídio? Isso é vida numa ilha? Só que a família deles não estavam lá, eles estavam cumprindo pena. E a pena lá na Noruega, o máximo é 21 anos. 21 anos. Aqui é quanto? Aqui o cara desencarna e já está pagando. Porque são penas absurdas, né? Senão, quando o cara fica lá no isolamento e é perpétua, né? Ele não sai mais de lá. Não sai. Então, é algo muito, assim, muito sério.
Então, mostra que o Estado é impotente, está impotente, não sabe reeducar, não sabe recuperar, não tem respeito pelo ser humano, pelo próximo. Mas nós, quando a gente vê algum benefício, a gente também não aceita que os presos tenham algum benefício. Porque aqui, além dele ser preso, né, a gente quer que ele apanhe, a gente quer que ele passe fome, a gente quer que ele sofra tortura. E lá na Noruega, o jornalista ficou bobo quando ele viu. Porque os presos, ele perguntou, vocês têm marca no corpo? Não, a gente aqui não sofre tortura, a gente aqui não é espancado, a gente aqui não... Não, os guardas vêm para cá, eles recebem pelo governo para cuidar da gente, cuidar da saúde da gente, cuidar da segurança da gente, cuidar da gente, zelar por nós. Aqui os guardas matam, aqui os guardas torturam. A gente vê na própria rua, na sociedade, os exemplos que a gente vê hoje ainda, né? Muito sério, muito sério. O nível de violência ainda é muito alto, muito grande, uma sociedade muito violenta. Então, a gente, em vez de buscar só a justiça, não, a gente não se conforma só com a justiça. A gente quer justiça, mas quer que o preso sofra. Aí passa para, como a gente falou antes, aí não é só a justiça, a gente está levando a vingança. A gente está trazendo ainda essa coisa do olho por olho, dente por dente. Fez assim, vai sofrer assim. Mas não é só sofrer assim, a gente quer que sofra mais. Então, como é que a gente quer que uma sociedade se modifique se a gente próprio não se modifica? Se a gente compactua com esse mal? Fica difícil de haver esse progresso. Muito, mas muito difícil mesmo. E aí o jornalista não se conteve e disse, então, por favor, eu quero visitar um presídio de segurança máxima. Aí está certo. Aí levaram ele para ele visitar um presídio de segurança máxima. Quando chegou nesse presídio de segurança máxima, cada preso, as celas eram portas, não eram grades, lá não existe grades. E cada um tem a chave da sua porta. Veja, tem a chave da sua porta, cada quarto, cada local onde eles moram lá, tem televisão, climatizado, tem banheiro, tem tudo que eles precisam. E a televisão, eles têm cursos online, têm cursos pela internet. Eles fazem cursos de arte, eles aprendem a pintar, eles aprendem cursos de música, aprendem a cantar, participam de grupos vocais, cantando. E nisso eles vão se reeducando, eles vão trabalhando o quê? Para vencer a animosidade dentro deles, a ansiedade, a violência. Então, não é com pancadaria, não é com maus tratos, não é tirando a comida deles. Muito pelo contrário. É dando condições com dignidade para que aqueles seres, quando eles saírem de lá, eles entrem, retornem para a sociedade e não causem mais dano à sociedade. Veja que tipo de mentalidade na Noruega e a mentalidade que nós temos aqui. Aqui os presídios, as celas, são coisas assim sub-humanas. Um espaço, um cubículo que tem a capacidade, vamos dizer, para 10 presos, eles botam 40, eles botam 70. É aquele amontonhado de gente. Não tem banho direito, não tem comida direito, não tem... Sabe, é aquela coisa assim, de sub-humano mesmo. E a gente acha aqui fora que está certo isso. Não, tem que ser feito assim. Aí eles entram em rebelião, eles lutam também por melhores espaços, por melhores condições, porque eles próprios lá estão sofrendo. As mortes são imensas. A violência lá dentro, a escola de violência é muito grande. E é isso que a gente quer para a nossa sociedade? Simplesmente reclui, bota lá a pessoa, porque aí é como se agora eu estou bem. Ele está lá, e aqui eu estou livre, estou tranquila, porque eu sei que aquele marginal está preso lá. Mas no dia que ele fugir, porque aqui a maior facilidade é a fuga, né? Então eles fogem com muita facilidade
e não se recuperam. Nessa falta de recuperação, acontece um índice maior de violência. Então, algo muito sério que a gente precisa repensar muito sobre esse sistema carcerário nosso, né? Mas o Livro dos Espíritos, na pergunta que eu li, a 760, onde Kardec pergunta sobre a pena de morte, ele pergunta se ela desaparecerá um dia da legislação humana. Os espíritos respondem para ele: a pena de morte desaparecerá incontestavelmente e sua supressão marcará um progresso na humanidade. Olha, um progresso na humanidade. Hoje nós estamos vivendo uma pandemia. Nós estamos nos sentindo reclusos dentro do nosso próprio lar, não é? Muitos não aceitam ficar sem uma balada, sem uma festa, não tem mais casamento, não tem formatura, não tem isso. Agora foi liberado só para 50 pessoas, né? A partir de segunda-feira. Houve um afrouxamento aí, porque os índices diminuíram um pouco, não é? Não está no momento tendo fila para aguardar vagas na UTI. Então, a gente dentro de casa se sente recluso, porque a gente não pode ter uma liberdade maior por conta de um vírus que está matando terrivelmente. Né? O Brasil, o índice aí é vergonhoso. A quantidade de brasileiros que nós já perdemos, estamos perdendo e vamos perder ainda mais, é absurdo. É absurdo. Então, dentro de casa, a gente fica nervoso. Quantos grupos de escutatória foram criados? Quantos psicólogos, quantos terapeutas estão participando desses grupos gratuitamente para ajudar a nossa população? E a gente dentro de casa, a gente tem TV, a gente pode ir numa farmácia, a gente pode ir numa padaria, a gente pode ir no supermercado. Dentro de casa eu durmo, acordo a hora que eu quero. No caso, eu sou aposentada, mas outros têm o trabalho remoto, fazem os seus horários dentro de casa, estão trabalhando dentro de casa, mas têm seus empregos, quando muitos não têm nem emprego. E a gente, muitas separações estão aumentando de famílias, de casais, porque não estão se suportando conviver 24 horas dentro do mesmo teto. O índice alto de distúrbio mental, né, de doenças mentais, que tem se desenvolvido por conta de uma pandemia, porque você está preso dentro de casa. E a gente acha que o preso lá, por ter um ventilador, tem mordomia. E que a gente acha que tem que tirar o ventilador dele. Se ele tiver uma televisão, a gente não aceita que o preso tenha uma televisão. A gente em casa, dentro dos recursos de cada um, tem, e muita gente está enlouquecendo. Está pirando dentro de casa por conta de uma pandemia, porque não pode ter liberdade de ação, de ir e vir. Dentro de casa você abre a geladeira, come o que tiver. Lá eles não têm geladeira. Tem aquele horário daquela ração, aquela comida lá, que eles têm que comer aquilo ali, senão morre de fome. Tem que submeter aquilo ali. Então, vejam só, a gente tentando fazer uma analogia do que nós estamos vivendo com o que eles estão vivendo. É bom a gente ficar preso? É bom essa sensação de a gente se sentir preso? É bom essa sensação de a gente não poder abraçar os nossos familiares? De a gente não poder comemorar um aniversário? E hoje a gente tem, e quem tem internet, quem tem celular, né? De fazer tudo virtual, é cantar parabéns virtual. As celebrações, eu fiz uma celebração de um casamento recentemente, foi a noiva, o noivo, no máximo 10 pessoas. Os pais, idosos, ali naquele ambiente, mas só teve um padrinho e uma madrinha, só um casal. Então, tudo muito restrito. E a gente gostaria de ter o quê? Uma festa com a família, com os primos, com os cunhados, com os irmãos, com todo mundo da família e os amigos, que tanto nós amamos, que são tão importantes os amigos na vida da gente. Então, a gente com essa limitação toda,
né? As reuniões nossas aqui, por exemplo, virtual, a gente não, quando se encontra, a gente não pode se abraçar, a gente não pode se beijar, a gente não pode trocar nenhuma afetividade, a não ser com a mão assim, né? Toca assim, olhe lá, com máscara, todo o cuidado possível, com limite de pessoas para entrar no centro. Nem todos os trabalhadores estão podendo ir, e se fosse todos também não poderia, porque não cabe, porque é só 30%. Então, com todas essas limitações, e a gente ainda está achando muito ruim. Imagine os presos, que é muito, muito, muito pior do que a gente aqui. Muito pior do que a gente. Então, nós precisamos do quê? Progredir, e não desejar a morte dos marginais, dos infratores, né? Aí ele diz aqui, continuando, quando os homens estiverem mais esclarecidos, a pena de morte será completamente abolida da terra. A pena de morte será completamente abolida da terra. Os homens não terão mais necessidade de serem julgados pelos homens. Falo de uma época que está ainda muito distante de vós. Olha só. É uma época que ainda está muito longe da gente. Veja, muito longe da gente. Aí ele diz, o progresso social, sem dúvida, deixa ainda muito a desejar, mas seria injusto para com a sociedade moderna se não se visse um progresso nas restrições trazidas à pena de morte entre os povos, os mais avançados, e na natureza dos crimes aos quais se limita a sua aplicação. Se se comparam as garantias com que a justiça entre esses mesmos povos se esforça para cercar o acusado, a humanidade que ela usa para com ele, ainda mesmo que seja reconhecido culpado, com o que se praticava em tempos que não são ainda muito distantes. Não se pode desconhecer o caminho progressivo pelo qual marcha a humanidade. Nós tivemos a oportunidade de assistir, acho que algumas pessoas talvez aqui do grupo também tiveram a oportunidade de assistir um filme chamado, o título dele é Os Últimos Passos de um Homem. Eu recomendo, para quem não assistiu e tiver interesse do tema, né, é sobre a pena de morte. Então, se passa nos Estados Unidos, é um preso, e ele realmente foi baseado em fatos reais. Ele cometeu os crimes, ele era um delinquente, ele cometeu atrocidades, e foi preso por um estupro seguido de morte. Uma jovem que ele estuprou e seguiu de morte, matou. Ocultou o corpo, mas depois encontraram tudinho e chegou até ele, e ele foi culpado. E foi condenado, a família queria pena de morte, pena de morte, pena de morte, porque nada trazia a vida da jovem, e a sociedade, eles fizeram campanha, toda coisa e tal, e o rapaz começou um processo de julgamento muito sério. Daí, uma freira tomou conhecimento, né, da situação, e ela entrou com um processo ou uma solicitação para visitá-lo, e foi concedido para ela. Então, ela ia com muita frequência lá na cela visitar esse preso, e ela começou ela levava o livro, né, o Novo Testamento, e com esse Novo Testamento ela começava a ler para ele as passagens do Novo Testamento, e ela foi apresentando para esse preso Jesus. Vejam, ele não conhecia Jesus. Ela foi apresentando para ele Jesus, e ele começou a fazer perguntas, ele começou a se interessar, e ele era uma pessoa muito rude, grosseirão, aquele espírito ainda grosseirão, sabe, rude, mas ela tinha muito amor dentro de si, porque criminoso, gente, é uma pessoa que está com a doença mental, a pessoa que lida com muita violência, que mata o seu próximo com muita frieza, é um doente. Do jeito aqui que nós adoecemos o nosso corpo, adoecemos também a mente. Do jeito que nós tratamos o corpo, precisamos também tratar da mente.
Não é esperar enlouquecer para que a família leve para um psiquiatra. Não. É justamente para que a gente não fique grave mais a situação. A gente tem que buscar o tratamento antes, as terapias antes, para se autoconhecer, encontrar forças para se automodificar. E nisso ela leva os ensinamentos de Jesus e ela começa a notar nele uma diferença. Começa a notar nele uma mudança. E ele gostaria muito, assim, de ter um pouco mais de oportunidade. Quem é que não quer ter uma nova oportunidade? Mas ele achava que não iria conseguir. Por quê? Ele já acreditava na condenação dele e achava o seguinte, ele disse para ela, mesmo que eu conseguisse não morrer aqui, a família, eu continuasse preso, que eu mereço continuar preso, ele disse, mas não a pena de morte, né? Continuar preso, mas isso não iria saciar o desejo de vingança da família, dele continuar preso. Porque é aquela coisa, a gente quer que fique preso, mas quer que sofra. E para eles, o sofrimento seria o quê? Pagar a morte. Olho talião, né? Lei talião. Olho por olho, dentro por dentro. Você matou minha filha, matou minha sobrinha, matou minha irmã, então você merece morrer também. Vejam só. No dia da condenação dele, da condenação não, da execução dele, que ele vai caminhando, que foram os últimos passos de um homem, quando ele disse para ela, para a freira, que a freira consegue acompanhar ele. E o que é mais terrível do filme, que eu achei assim muito triste, é justamente no momento da execução dele, ele foi morto através de uma injeção letal. Então ele é deitado numa maca, ele fica contido, né, preso naquela maca para não se mexer, e aplicam lá o veneno, a droga lá na veia dele, né? E pelos estudinho, ele tem tantos minutos, segundo para desencarnar, para morrer, né? Só que nessa sala onde ele se encontra, ou o corpo iria para lá para ser executado, existe na parede uma coisa de vidro, e na outra sala tem os convidados para assistir à execução. E a família direta é convidado, os advogados, está todo mundo lá que fazia parte do processo, convidados para assistir a cena. E eles lá, tranquilos, satisfeitos, felizes, porque o bandido ia morrer. Vejam só. Feliz. Friamente ali, porque o bandido, quando matou, ele matou porque ele é um doente, ele matou naquela emoção, né? Então, ele teve todo um contexto ali de violência da sociedade, de tudo que levou ele a cometer aquilo ali, aquele crime. E a sociedade ali assistindo ele friamente, assim. Sabe? Você chora com a execução. Eu mesma chorei com a execução. A freira chorou com a execução. Porque é um irmão nosso, é um filho de Deus, é uma criatura que a gente vê que, pelo pouco que como é que se diz? A freira levou para ele os ensinamentos de Jesus, ele já começou a refletir, ele já começou a se modificar. Então, para ele, já seria uma condenação muito grande ele ficar sem ter o contato com a família, sem ter essa liberdade de expressão, de sair, né? De rua. Seria a sua condenação. E não a pena de morte. A pena de morte já é aí a vingança mesmo. Então, é triste a gente ver que o ser humano, ele vai progredir, ele vai superar. E que a gente tem que se reeducar e levar essa reeducação para as criaturas que estão ao nosso derredor. Como é importante a educação do espírito. Como é importante a gente que recebe criaturas em casa, os nossos filhos, os nossos netos, a gente reeducar, criar novos hábitos nessas criaturas, porque cada espírito que reencarna traz as suas necessidades evolutivas. Dentro de casa, às vezes, a gente recebe um espírito, tá lá, diversos irmãos, e tem um que ele tem muita dificuldade de coisas básicas, que ele não gosta de tomar banho, higiene, coisa básica, ele tem dificuldade de organização, dificuldade
respeitar o espaço do outro, ele avança, ele mexe, ele tira as coisas do outro dentro da sua própria casa. E a função dos pais, dos avós, dos tios, é reeducar essa criatura, mostrar o que é errado, mostrar o certo, com amor, com carinho, com exemplo, com respeito, e não prendendo ele, como a gente viu aquele caso, não sei se foi em São Paulo, daquela família que o menino foi pego furtando, e eles vão, prendem o menino dentro de uma caixa d'água seca lá, e o menino em pé, eles algemaram a criança e davam como se fosse ração de comida para ele. E ele ficou preso ali naquele espaço ali por um tempo, coitado. Estava já entre a vida e a morte ali, foi quando ele conseguiu, um vizinho viu, chamou a polícia, chamou tudinho e levou aquela criança. Então, a gente, quando se sentir impotente, não saber como lidar com aquela situação, busquemos ajuda. Ajuda dos médicos, dos psicólogos, dos terapeutas, do padre, do espírita, do pastor, seja de quem for, da família. Muitas vezes a gente não abre os problemas da gente nem para a própria família. Ah, as dificuldades daqui a gente vive aqui mesmo. Ah, os problemas nossos não tem nada que está contando para ninguém. Então, às vezes, a gente não busca ajuda nem na própria família, porque a gente é orgulhoso, a gente é vaidoso, a gente não quer que as pessoas saibam das dificuldades que a gente está vivendo, e recrimina, né? Então, assim, a gente sente essa dificuldade, vamos buscar ajuda para sair juntos, a gente encontrar a solução. Como a gente deve ajudar, como a gente deve se comportar diante de algumas dificuldades que a gente encontra dentro do mesmo lar. É ser firme, é saber dizer não, é mostrar que realmente a disciplina é importante, disciplina com o horário, disciplina com os estudos. Quando o jovem diz, naquela fase que chega o jovem, da adolescência, onde ele fica muito rebelde, onde o espírito realmente ele começa a demonstrar verdadeiramente seus pendores, o que ele está trazendo do passado, é que a família tem que se unir com muito amor para não jogar esse jovem na rua, porque muitas vezes a própria família abre as portas e diz, saia, aqui dentro você não fica mais porque a gente já fez tudo por você. Então entrega ele ao bel prazer, à marginalidade, para que ele aprenda coisas que ele não vai aprender corretamente. Só vai lidar para coisas muito piores do que ele já conhece. Então, a gente se sente impotente e a gente, muitas vezes, a gente abre mão dos próprios filhos, dos parentes difíceis dentro de casa. Então, são testes para a gente evoluir, exercitar o amor, a caridade, exercitar a paciência, exercitar a compaixão, tentar se colocar no lugar do outro, fazer ao próximo aquilo que a gente gostaria que fosse feito a nós, recorrer da prece, o evangelho, a terapia do evangelho no lar, buscar Jesus como nossa meta, Jesus como nosso exemplo, Jesus como nosso modelo. O que é que Jesus faria no nosso lugar? Se você fosse se aconselhar com ele, o que Jesus diria para você nesse momento? Então, é parar e escutar a voz da razão, a voz da consciência, lembrar de Jesus, dos ensinamentos dele, de sua mãe, de todos os espíritos bondosos, das lições todas que nós recebemos dentro da casa espírita, espíritos bondosos que nos acolhem, que nos ajudam, que tratam com tanto amor e carinho os espíritos que ainda estão voltados, empedernidos para o mal, trazendo dor e ainda sofrimento para ele e para os outros, trazendo ainda sentimento de ódio, sentimento de vingança. Então, se a gente está ainda nutrindo esse tipo de pensamento, de sentimento dentro da gente, que a gente procure superar isso aí, para que a gente não retorne ao plano espiritual em situações até piores do que quando a gente veio, mais endividados, porque aqui a gente está recebendo a luz do ensinamento, aqui a gente está recebendo, está sendo mostrado para nós o caminho que a gente deve seguir. Então, que a gente tem que realmente estudar os ensinamentos de Jesus. Se a gente acredita na reencarnação, se a gente acredita na imortalidade da alma, se a gente acredita na pluralidade das existências, se a gente acredita nessas informações, que a gente vivencie isso aí. Que a gente se esforce ao máximo para vencer.
as más tendências nossas, as más inclinações, que a gente se esforce para ser melhor hoje do que a gente foi ontem, que a gente olhe para o passado e dizer, meu Deus, me dê força para que eu não venha cair naqueles erros que eu caí no passado, para que amanhã seja melhor do que hoje, que eu viva o hoje completamente, sabe, com muita energia, com muita certeza de que amanhã vai ser melhor do que hoje, alimentando em mim essa esperança, essa certeza, né? E não desejando mal a quem quer que seja, a malfeitor nenhum, a bandido nenhum, a criminoso nenhum, porque se nós tivéssemos a oportunidade de ver o nosso próprio passado, Deus é tão misericordioso conosco que a partir do momento que a gente reencarna com o esquecimento do passado. Porque muitos crimes nós já perpetramos no passado nosso. Então nós não temos o direito de atirar pedra em ninguém. Nós não temos o direito de condenar. Nós não temos o direito de julgar quem quer que seja. Então, quando a gente reconhece, através dos ensinamentos da doutrina, que o caminho é a educação do espírito, a gente não só vai se contentar em educar o filho, não só vai se contentar em educar o neto, nem o sobrinho. A gente vai querer trazer essa educação para os vizinhos, para uma escola, para uma evangelização na casa espírita, trazer isso para um número maior de pessoas, porque não adianta só você educar o seu filho, o seu neto, o seu sobrinho, se lá fora você não ajuda na reeducação das outras criaturas. Então a gente precisa tratar os outros também como irmãos, porque nós somos filhos do mesmo Deus. Nós somos filhos do mesmo Pai. Então, essa igualdade que Jesus traz para a gente. Amai uns aos outros, como eu vos amei. E buscar sempre em Deus força, fé, coragem e confiança, esforço para vencer as nossas más tendências, vencer as nossas más inclinações, né? Então, que Jesus nos abençoe, nos traga, assim, muita tranquilidade. Alguém escreveu aqui, cadê, deixa eu ver? Não, já passou, foi Carla aqui dizendo que não estava conseguindo ouvir, né? Mas acho que ela já deve ter solucionado. Então, nós rogamos muita certeza, muita confiança, e que Jesus seja o nosso guia sempre, e o nosso modelo, e o nosso herói de toda a nossa existência. Muita paz e um bom final de semana para todos nós. Muito bem, prezada amiga Edneide. Foi, assim, uma lição para todos nós. Muito interessante. O aprendizado, a gente sabe que é constante, que a gente está sempre aprendendo, mas o que você colocou para a gente foi magnífico, né? Sabemos da sua condição, mas que a gente precisava ouvir isso aí. Realmente, a gente não pode sentar ou estar como juiz, como advogado. Não temos essa condição de condenar ninguém. Pelo contrário, precisamos ter a compreensão de ajudar sempre o próximo dentro daquilo que a gente possa fazer e dentro daquilo que ele merece receber. Não é verdade? E assim vamos pedir à nossa irmã Carla para fazer a prece final. Pode ser, Carla? Pode sim. Muito bem. Querido Jesus, queremos lhe agradecer. Chegamos ao final de mais uma noite de palestra. Estamos com o coração muito grato de tanto conhecimento, mais uma noite edificante. Que possamos sair dessa palestra, todos nós, encarnados e desencarnados, para a prática do que ouvimos de nossa irmã. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, equipe espiritual, que ficou conosco na noite de hoje. Agradecemos muito mais essa oportunidade. Sendo assim, eu passo a palavra para o nosso dirigente da noite para que dê por encerrado a nossa noite de palestras. Assim seja. Ó Senhor Jesus, rogamos a Ti sempre a bênção divina, mas sempre cometemos alguns erros. Mas sabemos que o Pai
como você também é misericordioso e bom. A estrada é longa, mas o aprendizado é constante. Só temos que te agradecer do fundo do coração por tudo que nos permite vivenciar nesse planeta, onde tudo é transitório. Pois, ao voltarmos à pátria-mãe, só levamos aquilo que nos pertence de verdade. E assim, com a tua permissão, com a permissão dos nossos benfeitores espirituais, pedimos para dar por terra